A gente sabe que as estradas são vitais, né? Mas elas têm um custo altíssimo e muitas vezes invisível, que é pago pela nossa vida selvagem. Isso é um campo de estudo chamado ecologia de estradas, e uma pesquisa bem recente aqui no Brasil está mostrando um jeito, nossa, muito mais inteligente de encarar esse problema. Vamos mergulhar nisso. 8 milhões! Parem e pensem nesse número. É uma coisa gigantesca, difícil até de visualizar. Mas o que será que ele significa? É isso aí, 8 milhões de animais mortos, todo santo ano. É um número que assusta e que, claro, cria um desafio enorme para os conservacionistas. Pensa bem, com milhares e milhares de quilômetros de estradas cortando o país, por onde é que se começa a resolver um problema desse tamanho? É exatamente isso, um tipo de pedágio que ninguém vê, pago com a vida dos animais. E para começar a diminuir essa conta, a primeira ideia que vem à mente parece bem óbvia: achar os lugares mais perigosos. A lógica parece simples, né? A gente encontra esses hotspots, os pontos quentes de atropelamento, e concentra todo o esforço ali. Porque vamos combinar, não dá para proteger cada metro de cada estrada. Então, colocar os recursos onde o problema é mais grave parece a solução perfeita. O problema é que essa abordagem tem uma falha, e uma falha bem séria. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Porque o jeito tradicional de achar esses pontos críticos tem uma limitação que pode, na verdade, estar nos enganando. Imagina o seguinte: você pega os dados de todos os atropelamentos e joga tudo num balaio só. O que acontece? As espécies que são mais comuns, mais adaptáveis, tipo o cachorro do mato, que está em todo lugar, os padrões delas acabam dominando o mapa. Então, os hotspots que a gente encontra são, na verdade, os hotspots desses animais. E os bichos mais raros, com hábitos mais específicos, as necessidades deles ficam totalmente escondidas, mascaradas. É aquela história do tamanho único, que na prática não serve para quase ninguém. E foi exatamente essa pergunta que mudou tudo. A pergunta que um grupo de cientistas aqui no Brasil resolveu investigar. E se o segredo não fosse quem é o animal, mas sim como ele vive? Isso nos leva ao coração dessa nova abordagem, a ideia de grupos funcionais. É uma forma completamente diferente de olhar para o mesmo problema. Para entender fácil, é como organizar uma playlist. Em vez de ordenar por ordem alfabética de artista, você organiza por gênero: rock, pop, sertanejo. De repente, você começa a ver padrões que não via antes. Foi isso que os pesquisadores fizeram. Eles agruparam os animais por características em comum: o que comem, o tamanho do território que usam, como se locomovem. O primeiro grupo que eles identificaram foi o dos resilientes. Pensa nos generalistas, sabe? O cachorro do mato é o exemplo perfeito. São animais terrestres, comem de tudo um pouco e, o mais importante, se viram bem em ambientes que já foram modificados por nós. Resultado, os pontos de perigo para eles estão mais espalhados. Agora, olha o segundo grupo, os arborícolas. São os que vivem em árvores, como os gambás, e que geralmente não vão muito longe de casa. A vida deles depende das árvores, e isso cria um padrão de risco totalmente diferente. E um dado chocante: foi esse grupo que, no estudo, teve o maior número de mortes. Para a gente ter um contraste bem claro, vamos pular para o grupo 4, os carnívoros de floresta. Aqui a gente está falando de espécies como a lontra. Elas são o oposto dos resilientes. São super sensíveis, precisam de habitats específicos, tipo rios e matas bem preservadas. Elas não toleram muita perturbação. Guardem bem essa diferença, porque ela é a chave para a grande sacada que vem agora. Ok, então os cientistas pegaram cada um desses grupos de estilo de vida e mapearam os hotspots para cada um deles. E o que eles acharam? Nossa, foi fascinante. Mudou completamente o jogo de como pensar em soluções. Primeiro, o mapa dos resilientes. Como esperado, os pontos de perigo para eles estão por toda parte, bem espalhados ao longo da rodovia. Como são super adaptáveis, eles se arriscam em muitos lugares diferentes. Mas agora, olhem a diferença. O mapa dos carnívoros de floresta conta uma história completamente diferente. Os hotspots deles são super concentrados. Estão ali, grudadinhos nas áreas de mata e nos pontos onde os rios cruzam a estrada. Fica claríssimo como o estilo de vida de cada um dita onde está o perigo. Bom, ficou óbvio que os padrões eram distintos. Mas a pergunta de $1 milhão era: será que existia algum lugar onde esses mundos diferentes se chocavam? Algum ponto de perigo em comum para todo mundo? E a resposta foi um gigantesco sim. Esse mapa aqui muda tudo. Os pesquisadores encontraram 7 locais.
7 pontos-chave que eram perigosos para vários desses grupos ao mesmo tempo. Não só para um tipo de bicho, mas para vários. Essas são as verdadeiras zonas de superprioridade. É aqui que qualquer ação vai ter o maior impacto possível. E essa descoberta desses hotspots que são compartilhados é muito mais do que só um dado curioso. É, na verdade, um mapa do tesouro para uma conservação muito mais eficiente. Pensa comigo, se a gente foca nesses pontos compartilhados, o retorno é multiplicado. Uma única passagem de fauna, um tuna por baixo da estrada, por exemplo. Se ele for construído num desses 7 locais, ele pode salvar o gambá que vive na árvore, a lontra que precisa do rio e o cachorro do mato que anda por todo lado. A gente protege uma diversidade de vida muito maior e, de quebra, faz cada centavo investido em conservação valer muito mais a pena. Essa citação dos próprios pesquisadores diz tudo. Não se trata só de salvar um bicho ou outro, se trata de proteger a diversidade funcional. O que é isso? São os diferentes empregos que os animais têm no ecossistema. Espalhar sementes, controlar pragas, coisas essenciais. No fim das contas, isso tudo mostra o poder de fazer a pergunta certa. Em vez de perguntar que bicho está morrendo, eles perguntaram como vivem os bichos que estão morrendo. E essa mudança de perspectiva abriu a porta para uma solução muito mais poderosa. Fica a reflexão, então. Em quantos outros desafios de conservação, desmatamento, poluição, a resposta mais eficaz também não estaria escondida aí, não na espécie, mas no seu estilo de vida?